A internet é livre, ela encurtou as distâncias e hoje, graças a ela, a gente consegue saber o que está acontecendo do outro lado do mundo em tempo real. Há quem diga que ela é uma das maiores, se não a maior, invenção da história da humanidade. Pega essa. Mas, como bem escreveu o saudoso Stan Lee, que vira e mexe, eu gosto de citar ele aqui, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E, infelizmente, a gente sabe, né, gente? Muitas pessoas utilizam as maravilhas da internet para cometer crimes. Ah, seus criminosos. Hoje a internet é mais perigosa do que um beco escuro. Será que estamos vivendo o fim da internet? Ela tá perigosa mesmo. O que pode ser feito para salvar nossa mais incrível criação, hein, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje a gente vai bater um papo, gente, com a Silvia Campos, que é DPO. Olha que bonito o nome. Vamos fazer a comparação. Olha o nome em inglês. Data Protection Officer. Ou, em português, encarregada de dados. Eu já conversei com ela, a gente vai fazer aqui um movimento no mercado brasileiro para melhorar esse nome. Não é possível. Ela é advogada corporativa na Scansource Brasil. Afinal, né, gente, para resolver os problemas da vida adulta, a gente precisa de advogados. Ela tem anos de experiência em advocacia sênior e hoje ela protege dados, ela protege as informações que valem mais do que petróleo. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada, bom dia. Bom dia, obrigado pelo seu tempo por estar aqui com a gente. E claro, antes de seguir, eu sei que tem muita gente que vem aqui desesperado porque quer o quê? Quer pontos no Scan Game. O Scan Game que é o jogo que você aprende sobre tecnologia e ainda corre o risco de ganhar prêmios. Lembrando que vai estar disponível um formulário, vai estar no chat, vai aparecer a qualquer momento um formulário, você vai clicar lá, preencher o formulário para você ganhar os seus 400 pontos e também vai ficar aqui na descrição. É isso, Fernando? Falei bem? Ufa, esse povo briga aqui comigo, gente, que eu sou atrapalhado, vocês sabem. Muito bem. Silvia, para começar esse papo, eu gosto porque a gente sabe que tem muita gente, tem muito universitário, muita gente que está começando no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é uma coisa tão velha de falar. Que eles gostam de entender quem que é a gente, como é que a gente chegou aqui. Então, Silvia, fala um pouco de você, de onde você veio, como que você começou no mundo profissional. Legal, bom, eu sou de Curitiba, uma curitibana, mas não sou curitiboca. Adoro quando perguntam, nossa, você é daqui mesmo? Eu encaro isso como um elogio. Que legal. Eu sou esposa do Thomas, mãe do Eric, nascido na pandemia, na semana do lockdown. Caraca! Mãe de 2 Yorks, que me deixam maluca, ainda mais junto com o Eric hoje, então doideira total. Eu sou uma pessoa que sempre está estudando, adoro estudar, mas assim, não só na minha área de atuação, né? Então, apesar eu tenho lá 2 graduações, estou inventando a terceira, pós-graduações. Tenho, né, algumas certificações e tal, mas sempre estou estudando, estudei inglês, francês, alemão, italiano, não falo tudo isso, só estudei, é diferente, é diferente. Estudei chinês, você fala nada. Não, estudei, não consigo nem entender nada. Mas eu tô, assim, sempre buscando, já fiz curso de tradutora, datilografia. Que não fala, esse não fala, porque a gente tem umas coisas que eu não falo aqui também. O pessoal vira pra mim e fala, lembra do Walkman? Eu falo, não sei o que você tá falando. Não tenho ideia, não tenho ideia. Não, já estudei MS-DOS nível 1. Que maravilhoso. Aí já entrega a idade, né? Mas tudo bem. Adoro dançar a minha terapia. Que legal. Eu danço jazz, é muito bom. E comecei na minha carreira, né? Fiz direito e fiz muitos estágios, assim, sempre voltados para a empresa, atendiam empresas. E aí o meu primeiro emprego foi num escritório de advocacia que tinha uma carteira exclusiva para uma operadora de telefonia. Legal, né? Super, super divertido. Numa época, vou entregar a idade aqui de novo, em que os processos judiciais que reclamavam a cobrança excedente de pulsos. Que maravilhoso. Estavam lá no dia a dia, no Procon, todos os dias fazendo audiência, né? Só ouvindo dos clientes. Mas foi uma grande escola e a partir daí fui evoluindo para o mundo corporativo. Que legal, eu adoro começar assim, porque a gente vê que são pessoas reais, tá vendo? Às vezes a gente fica preso na nossa casa, na nossa cabeça, nossa, eu só queria dançar, né? Eu amo jazz, eu queria dançar jazz, mas aí o mundo profissional não vai me aceitar, aceita. Olha essa mulher aqui, gente, baita exemplo de advogada e de DPO. Eu adoro isso. DPO, Data Protection Officer. Silvia,
O que faz? Antes disso, vamos voltar a falar aqui do nome dos cargos. Eu acho que o brasileiro dá mal o nome dos cargos. Porque, olha só, o que ela faz é uma coisa muito importante, muito legal. E aí você vai chamar ela de encarregada de dados? É ingrato. É É ingrato. bem ingrato. É igual o que eu falo de pré-vendas, os pré-vendas. Cara, o pré-vendas, eu não sabia antes. Para mim, pré-venda, eu falava, tá bom, não quero pegar fila, vou lá e vou na pré-venda. O cara é um arquiteto de tecnologia. Tem uns nomes que não fazem jus à profissão. Mas explica pra gente, o que faz uma encarregada de dados? A encarregada de dados, ela é a pessoa que fica no meio de campo. Ela fica ali entre os personagens, vamos falar assim, que tratam dados. Então, a gente vai ter aqui o controlador, operador, a agência, a autoridade, né? Não é agência, tá, gente? Autoridade Nacional de Dados, de Proteção de Dados, e fica ali fazendo esse relacionamento para que, né, esses tratamentos de dados nesses contextos, eles ocorram de uma maneira correta e que efetivamente se proteja os dados de quem? Dos titulares que estão envolvidos, né? Então, ela serve para orientar o controlador como ele tem que fazer, verificar se o operador está fazendo corretamente aquilo que ele tem que fazer, prestar as informações, se caso ocorra uma fiscalização, né, da autoridade, faz as políticas, faz os treinamentos e é assim a pessoa que fica responsável por desenvolver essa cultura nas empresas, especialmente, de proteção de dados pessoais. Que legal. Então, calma aí. Então quer dizer que você está dentro da empresa, você está aqui na ScanSource, por exemplo, lá. E aí, tem lá o time, a galera está trabalhando com os dados. É o pessoal que recebe dados, é o pessoal que manda dados, é o pessoal que lê os dados, é o pessoal que entende, é o pessoal que cruza dados. Você é a pessoa que está olhando para tudo para ver se está todo mundo usando direitinho. Exatamente. E é a posição ingrata de chegar e falar, ei, primeiro assim, né, se intrometer no negócio e falar, peraí, o que você está fazendo aí com esses dados? Como que você está fazendo? Para que você está fazendo? E claro, as pessoas se incomodam. Por que está perguntando isso agora? Já não vai me deixar tratar dados. Não, né? O encarregado está dizendo assim, não, legal, você está fazendo isso. Deixa eu ver se precisa arrumar alguma coisa. Vamos só mudar ali uma coisinha. Às vezes é um ajuste, né? Mudar o peão ali no tabuleiro para ver se consegue chegar no teu objetivo de uma maneira mais segura. Não, e é uma baita responsabilidade, né? Agora com as leis. Então quer dizer que se alguém dentro da empresa usar mal um dado, é você que vai responder por isso? Posso responder. Gente, olha que perigo. Posso responder pessoalmente, inclusive. Tá vendo aqui, personificada a pessoa. Você que fala que acha que é longe, né? Acho que não. LGPD, Marco Civil da Internet. Isso aí de ninguém vai. O que sou eu? Tô lá, mas sou um CPF no meio do CNPJ. Tá aqui, gente. Tá vendo aqui a pessoa que vai se lascar se você usar o negócio errado. Espero que não, né? Espero que não. Espero que não. Nossa, que responsa, né? Que responsabilidade. Ainda mais hoje em dia, que o mundo é completamente digital, que a gente sabe, vocês estão cansados de saber que tudo gera dados, tudo gera dados. Você que fica desesperado. Então, quando fala, agora a geladeira vai gerar dados, agora a cafeteira vai gerar dados, você já começa a suar, não. E não dá para desligar, né? Você tem que estar atento o tempo todo, né? Que nem a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Você está numa reunião, alguém está falando, não, mas a gente fez isso, aquilo, eu nem tô no assunto, eu já falo, opa, peraí, anota ali, depois eu preciso conversar melhor com essa pessoa. Deixa eu mandar essa pessoa embora. Não, deixa eu entender melhor, né? Eu falo, peraí, depois eu preciso entender mais isso. Aí a pessoa já fica com medo, né? Aí tem esse desafio também. Que louco, porque as pessoas, né, ficam com medo. Já é advogada, né? As pessoas já não... já tem aquele preconceito, né? E ainda agora DPO, poxa vida, né? Aí não vai deixar eu fazer mais nada mesmo, né? E na verdade não, a gente quer entender para ver se precisa, às vezes tá tudo certo e ok. Que legal. Tem que entender que na verdade você tá ali para ajudar a pessoa, né? Exato. Porque, não é assim que você vai fazer uma besteira e ela vai pagar, não. Você vai pagar junto, viu? Paga, exatamente. Muito bem observado. É, isso que é o papo. E advogar na internet, que coisa louca, né? A gente nunca... Quando que a gente ia pensar um negócio sobre isso? É uma das novas profissões do futuro? Olha, eu penso que advogar continua sendo a mesma coisa. Né? O que é o advogar? É você defender os interesses do seu cliente. Então, isso não vai mudar. Eu vejo que advogar na internet, o que muda? Muda é a forma, o tipo de demanda, mas isso acontece com todo mundo, né? Em todas as profissões isso está acontecendo. Mas, na essência, o advogado vai continuar sendo o mesmo. Ele vai defender os interesses do cliente. O que o cliente quer? Que você resolva o problema dele. Então, é muito mais essa questão de entender... se adaptar ao novo ambiente, a essa nova realidade. E aí eu acho que é o grande desafio.
porque se a gente está falando de internet e da velocidade que as coisas estão acontecendo, o advogado que está o advogado do futuro, muito mais do que ser um advogado da internet, eu acho que é o advogado que está focado em defender e garantir a melhor experiência do seu cliente. E com dinamismo, porque hoje as pessoas, o seu cliente não quer nem esperar 2 minutos para pegar um carro de aplicativo, né? Já quer cancelar a corrida. E está acontecendo a mesma coisa no mundo jurídico, né? Então o advogado ele vai ter que se adaptar a essa dinâmica, mas sem perder a qualidade do seu serviço, que ele é muito técnico, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, advogar na internet tem os seus desafios, mas eu acho que é mais essa questão de adaptabilidade mesmo. E o cliente, o advogado que ele está ali, ele quer que o cliente, evitar que o cliente tenha problemas, né? Ou resolver o problema dele. E isso, se você pensar num advogado tradicional, que ainda fica com o juridiquês, ou que quer mais enrolar e só cuida de processo, quer trazer o cliente para o mundo do litígio, aí esse realmente eu acho que não sobrevive, porque esse eu acho que aqueles aplicativos, plataformas substituem. Mas o advogado que está ali, que tem essa percepção nas entrelinhas, daquilo que o cliente não consegue ver, porque o cliente está na emoção da situação, esse eu acho que esse que se mantém. Isso é muito legal, porque a gente tem uma impressão, às vezes, que advogado, nossa, parece que é uma profissão das mais antigas, né? Nossa, tinha lá, a Idade da Pedra tinha um advogado. Mas não, né? O advogado, ele tá ali para proteger a gente, proteger as pessoas. E quando surge um mundo novo, que a gente não sabe usar esse mundo novo, que é a internet, daqui a pouco o metaverso, né? Vou eu lá criar o meu boneco, meu avatar no metaverso. Você acha que não vai ter problema lá, que você não vai precisar de uma ajuda de uma pessoa responsável, igual a Silvia Campos, para falar, meu amigo, volta 2 casas, tá fazendo um problema. Ou resolver um problema que surja, sei lá, a gente não sabe o que o futuro espera pra gente. Mas os advogados estarão ali, atentos às mudanças e às novidades, para cuidar da gente. A gente tem um desafio também, né? Outro desafio, especialmente no Brasil, que a gente tem a cultura de procurar o advogado quando já aconteceu o BO, né? Com a mão cheia de sangue. Viu? Sim, eu preciso de uma ajuda aqui. Então, aí é mais difícil mesmo, né? Tem que mudar essa cultura, já está acontecendo no empresariado brasileiro, mas ainda, claro, devagar, não na mesma velocidade que a tecnologia, mas já está acontecendo de entender que o advogado é o parceiro do negócio e que ele está ali para te ajudar a tomar a melhor decisão antes de algum BO e evitar e, às vezes, só reduzir, né, um problema. Aí eu acho que vai ser muito, muito melhor essa relação. Isso é bom. Então, quer dizer que, olha só, que ideia boa. Então é bom você ter um advogado amigo para te dar conselho. Mas isso, o conselho custa, né? Não vai exatamente. só ligar lá, então aconteceu isso. Nossa, você deve passar por isso. Ai, viu, amiga? Não, e tem isso também. Os clientes não contam toda a história para o advogado, Olha só. Tem medo de falar que fez besteira, né? Ou que quer fazer besteira, e aí só atrapalha, né? Isso é só pior, atrapalha. né? Fica com medo, porque acha que se eu contar tudo, não vai deixar eu fazer. E não, vai procurar como fazer da melhor maneira. É isso. Nossa, que trabalho que você tem Nossa, então. você lida com uma galera. Me ajuda aí, pessoal! Silvia, quando a gente fala de LGPD, tem muita gente que acha que LGPD vai acabar com a liberdade da internet. É isso mesmo? Vai acabar com a liberdade? Olha, depende de qual liberdade você está falando, né? E aí, bem advogada, né? Depende. Depende é ótimo. Mas não tem como. Se você está falando da liberdade das empresas de usarem a internet, as plataformas, para fazer o que elas quiserem com os dados e mandar lá os mailings do jeito que quiser, te encher de coisa que você não quer, aí sim, essa liberdade eu acho que ela não vai acabar, mas vai acabar com o oba-oba. Vai restringir, vai dizer, não é bem assim que joga o jogo. Agora, se você falar do titular de dados, que somos nós, né? Aí sim, eu acho que vai garantir a tua liberdade de você dizer o que pode ser feito com os dados que se referem à sua pessoa. E aí, na verdade, a lei vem justamente para proteger e garantir essa liberdade. Isso é muito legal, né? Porque a gente entrou num mundo e a gente mergulha de cabeça, né, na internet. A gente acha... Isso é muito legal, né? Porque a gente tem a falsa impressão, falo muito de mim, né?
Você abre o seu celular, você acha que você tá ali sozinho, ninguém vai saber o que tá acontecendo ali, você não tá dando informação. Muito pelo contrário, né? Não, daqui a pouco já tem um monte de anúncios ali, Nossa. só porque você clicou, às vezes só porque você falou com alguém. É meio louco isso, você né? fala, isso a gente vira e mexe, a gente fala sobre isso aqui. Você fala de um negócio e aparece. Eu tava conversando com o Fernando aqui, você sabe, né? Tem o Fernando aqui, tem uma galera, tem uns 35 pessoas atrás da câmera aqui. Tá a Renata, tá, o Lucas não tá. E aí a gente tava conversando sobre, não lembro sobre o quê, e aí o Instagram, o TikTok te manda um vídeo sobre aquilo que você falou. E é muito louco isso, né? Porque por um lado a gente fala, que gostoso. Eu já conversei com amigos que falam assim, eu não tenho problema nenhum em liberar todos os meus dados, porque daí as coisas vão ficar melhores para mim, né? Eu tenho mais facilidades. Mas acho que a pessoa não percebe que ela acaba sendo manipulada, né? Pela internet. Total, total. Que doido E aí, quando a gente fala de liberdade que a LGPD quer trazer, de garantia, é isso, né? De você saber o que vão fazer e, quando for o caso, né, de um consentimento, você dizer, não, é isso aqui eu não quero. Vai ter um limite para você usar os meus dados. Isso é bem legal. Opa, isso é bem legal. E de onde surgiu a LGPD? Surgiu do nada? A LGPD é uma consequência aí desse contexto, vamos lá, que está na moda, né, da quarta revolução industrial, né, já estão querendo falar da quinta, mas enfim, que o que seria isso, né, essa movimentação de economia baseada na tecnologia, especialmente a internet. E não tem, hoje, eu não consigo ver, assim, um mercado que funcione sem base de dados. Né? Então, isso vem de antigo. É de hoje? É só da internet? Claro que não, né? Marketing está aí para dizer que há muito tempo você quer aquela lista de clientes, você, né, a famosa base que você vende, comercializa para prospectar, né? O famoso prospecção, isso? Prospecção de leads. Né? Então, assim, isso vem, ela vem desse contexto que fala, então tá tomando uma proporção gigantesca, isso está saindo muito do controle, né? E aí o Estado vem e fala assim, peraí, quanto mais dados você está trabalhando para gerar essa economia, né, dentro de um contexto, né, no cenário econômico, mais riscos você está sujeito, principalmente nessa era tecnológica. Se tem riscos, a gente precisa regulamentar, né? Mas a LGPD não é a primeira, né? A gente já tinha princípios na Constituição, no Código Civil, no próprio Código de Defesa do Consumidor. Aí veio lá a primeira Lei de Acesso à Informação. Já foi um primeiro passo de trazer uma transparência dos dados públicos para a sociedade como um todo, a gente ter um livre acesso a essa informação para saber o que eles estão fazendo com o dinheiro público, né? Esse já era um primeiro passo. Depois veio lá, como é que era o nome? Aquela lei daquela atriz famosa porque vazou as imagens dela. Qual que era? Então veio essa lei que tipificou a Carolina Dickman. Isso. E aí ela, né, por conta daquela situação, pegaram um crime que já existia, mas trouxeram para essa realidade da internet. Aí veio o Marco Civil da internet, regular um pouquinho esse uso da internet, justamente para colocar algumas regras para evitar esses problemas, esses crimes cibernéticos. E aí, como uma parte disso, surgiu a LGPD para expandir, né? Então, a LGPD traz um ambiente não só da internet, né? Então, até se você tem lá um arquivo, uma ficha de um colaborador, por exemplo, aquilo lá é um dado pessoal. Físico, uma gaveta. Aquilo é um tratamento de dados pessoais. Então, a LGPD, ela expande isso e traz em detalhes os limites que você tem para fazer esse tratamento. Que legal. E aí você citou aí alguns marcos, né, dessas regulações da internet. Quando a gente fala assim, tem gente que torce o nariz, mas me ajuda aí, né, pessoal? Mas, por exemplo, duas que são mais latentes e mais recentes são o Marco Civil da Internet e agora a LGPD. Que quando a gente começou a se dar conta, sei lá, né? Parece que de repente a gente cai numa real e começa a ouvir e prestar atenção nas coisas. Qual que é a diferença entre o Marco Civil e a LGPD? Então, o Marco Civil, ele regula o usuário da internet. O que o usuário da internet pode fazer ali na navegação da internet. Só que esse usuário é qualquer pessoa, e pode ser uma pessoa jurídica, pessoa física, e ele traz lá nos seus artigos, como um princípio, a proteção dos dados pessoais. Né? Então, ou seja, ao navegar na internet, tem que se garantir a proteção, a privacidade desses dados pessoais. Mas só diz isso como um princípio,
né? Não diz como, não diz os limites e fica restrito à internet, porque o Marco Civil da internet, né? Então é só nesse cenário. A LGPD não, é como eu falei, tem o tratamento físico. Em qualquer situação que você tenha um tratamento de dados, em qualquer ambiente, né? E inclusive nós, pessoas físicas, também podemos ser responsabilizados, né, por um tratamento indevido de dados, né? Então, essa é a principal diferença. A LGPD veio mais para regulamentar, porque lá no Marco Civil fala garantir a proteção dos dados pessoais conforme regulamentação específica. Não existia. Agora nós temos a LGPD regulamentando como que se entende que você está garantindo os dados pessoais. Que legal. Então, tipo, era uma ideia, mas era muito abrangente, mas não definia muito parâmetros. E aí a LGPD vem para organizar isso. Fala, não, agora tem essa base, isso é isso, isso é isso, isso. Exato. Interessante, saquei. Vou entrar numa polêmica aqui, hein? Polêmica. Não vamos falar de política. Não vamos entrar nesse assunto. Mas agora, nas eleições de 2022, tá esse bafafá, essa loucura. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tem gente falando censura, que não é censura. Tem gente falando, não é censura, é organizando a internet, fake news. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Porque tá tendo essa dúvida, né? Eu gosto de ler sobre tudo, de todos os lados, para entender, né? Se fica só num lado, só você fica muito limitado. O que o pessoal fala que é censura, o pessoal que tá falando que é censura, diz que não tem uma lei específica para tratar fake news. E quem fala que não é censura, tá falando, pô, a fake news acabou com a organização da internet, acabou com a possibilidade de uma eleição limpa, como se a gente sempre tivesse, né? Nunca teve, mas enfim, deu uma piorada nesse cenário. E aí é uma tentativa de organizar isso. E aí, dei toda essa volta para fazer a pergunta. Isso acontece porque não tem uma lei específica para isso? Ou não? Fui longe. Pô, ele me pegou, ele saiu do roteiro. Saí do roteiro, fui longe. Do roteiro, ele fui longe. Me sacaneou aqui. Mas será que é? Porque fiquei com esse negócio agora, essa pulga atrás da orelha. Vamos lá. Vou tentar responder. Vou lembrar do primeiro ano de faculdade, muito filosófico, né? Porque isso é filosófico. Total, né? Adoro, vamos viajar aqui. Eu tenho um posicionamento, e aí é pessoal, de que não é só lei que resolve. Existem algumas leis que, sim, acabam sendo necessárias para impor um comportamento meio, né, a forceps, vamos dizer assim, né? Porque senão aquilo vai virar um caos, né? Eu acho que tem que analisar nesse sentido. O que você gostaria de colocar numa lei que trouxesse... O que você vai colocar lá para dizer que é censura ou não é censura? Ou você trata fake news ou não, né? Agora, já não pode tirar a responsabilidade nossa, né? De ver se é fake news, se não é, como é. Infelizmente, a gente tem todo um aspecto social também no Brasil, né? Sim. Que as pessoas não têm ainda uma base educacional para buscar isso, né? Totalmente. Então a gente fica muito mais vítima, realmente. Legal. Não, legal. Eu ousei fazer essa pergunta porque você é advogado e você vive nesse limiar, sim, né? Sim. Porque a gente sabe que existe uma discussão, quando a gente fala de LGPD, a gente tá falando, é o Estado dominando o mundo privado. Calma, gente. Tudo é um equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio. Se você ver a história da LGPD, como eu comentei antes, é assim, tem coisas que precisam ser colocadas, reguladas, porque as pessoas não estão sabendo como tratar isso, né? E aí veio, ou estão sabendo, mas tá desproporcional, que pode ter um impacto social e econômico. Legal. Né? Então, a LGPD tem esse viés. Puxa, tem um impacto social porque as pessoas precisam ter o seu direito fundamental de privacidade e liberdade garantidos efetivamente, e tem o impacto econômico, né, desses crimes, o quanto a gente está sujeito no dia a dia por conta de uma falta de cuidado de todos os players aí de mercado no tratamento de dados, né? Então seria a mesma coisa nessa situação. Isso é muito legal. E aí, no final das contas, você tenta organizar o bom senso e chegar no meio termo. Gosto, porque essa mulher sabe o que tá falando. E aí o que eu gosto de fazer pra gente entender melhor, né? Vamos fazer adoro traçar os paralelos com a vida real. Como se a internet não fosse vida real, já é vida real, mas vida física, né? Eu adoro fazer a comparação da internet com a Idade Média. A Idade Média, no mundo, a gente sabe que era o caos, né? Não tinha lei. A pessoa tinha um problema, esfaqueava o outro, resolvia, saía, não tinha saneamento básico, fazia cocô, jogava pela janela.
tudo isso, era um caos, né? Sim. E aí a gente organizou com leis, com bom senso, né? Com civilidade, a gente organizou, né? Ainda bem, né? Claro que você corre o risco de sair na rua e ser esfaqueado, mas um pouco menos do que na Idade Média. Mas é exatamente. E aí, me parece que a internet surgiu com essa ideia de liberdade maravilhosa, que é legal, mas virou Idade Média. Não tem lei, não tem nada, né? E aí eu gosto que a gente bateu um papo e você citou uns exemplos, né? O que é isso, né? Na vida real era isso. A gente caiu na real há pouco tempo, gente. Fumar no avião. A pessoa fumava no avião. Exatamente. Você citou, do que você citou? Dos carros, né? Cinto de segurança. Cinto de segurança, gente. As pessoas odiavam, né? Tem que colocar cinto de segurança. Você já pensa, entra no carro, você pensa em não colocar o cinto de segurança? Me ajuda. Não é bem por aí. A gente tem mais exemplos assim da vida real? Tem vários, e fazendo um link ali do que você me perguntou da censura e tudo mais, né? Nem toda lei funciona, nem toda lei pega, né? E tem muita lei que a gente olha e fala, como é que existe essa lei ainda? O marketing sabe aí de uma lei que a gente questiona aí, que atrapalha o dia a dia, que a gente fala, não faz o menor sentido, porque ela foi criada num contexto, a gente já está em outro, e a lei não segue essa velocidade da realidade. Então, nem tudo se resolve na lei, né? Agora, a lei do cigarro, né? Sempre tem uma resistência, tudo foi um caos, né? Então, agora não vou ter mais fumante, vou perder os clientes fumantes, vou não sei o quê, os bares, né? Ficaram lá, não... Se adaptou porque fazia sentido, né? O bom senso mostrava que o bem maior, né, era a saúde da sociedade, que tem um problema de saúde pública, inclusive. Então se adaptou, fez lá a parte externa, não, você pode fumar aqui nesse cantinho e tal. Então se adaptou. Cinto de segurança, a mesma coisa, né? Década de 90, até moto andava sem capacete, né? E o cinto de segurança. Agora eu vou ter que andar de cinto de segurança. Ok, mas hoje você se vê que fez sentido e virou algo natural, mas tem aquela fase da dor. De adaptação, né? Agora, no dia a dia, nós, né? Tem o Código de Defesa do Consumidor, que também foi um marco, e isso impactou muito nas empresas, né? De ter que se adaptar, demorou, gerou um monte de processo. Hoje as empresas já não têm o mesmo volume de processo como antes, porque já sabem, já fizeram essas adequações, né? Então a LGPD vai no mesmo caminho. E o impacto no dia a dia, no nosso dia a dia como titulares, a gente vê todo o tempo. Quem aqui adora ficar recebendo ligação de operadora de telefone? Não é? Não é. E a gente entra no site, eu já entrei. Eu entrei nos 3 sites, tipo, esqueça meu número, não me ligue. O site do seu, eu coloco lá o nome. Resolve de nada. Por que não resolve? Porque houve um vazamento de dados. Ou alguém vendeu indevidamente os seus dados. Sem você saber. Fez dinheiro com o meu telefone. Com certeza. Olha que raiva. E você recebe da concorrente e fala, mas eu não sou sua cliente, né? Como é que você ligou para mim? Ou assim, loja, vai fazer um cadastro na loja, pedem tudo de você para te dar lá o cartão ou o desconto, né? O que eles vão fazer com isso? E aí depois ficam te mandando um monte de mensagem do WhatsApp. Nossa. Fazendo oferta, venha, estamos com estoque, não sei o que e tal. Então, assim, até que ponto você quer isso? Né? É você que tem que dizer não quero ou quero. Né? E para isso, não é você fez um cadastro na loja. A pessoa, você tem que dizer para que vai usar. Isso é muito legal. Então, você tá entendendo que a pessoa que entende a coisa tá te explicando aqui. Que não é, vão acabar com a minha liberdade. Nossa, que liberdade que você precisava. Não, cara. Sabe o que te pentelha todo dia? Nossa, se eu abrir meu WhatsApp agora, nossa, eu acho que eu tô vacilando com os meus dados, hein? Você citou Stan Lee, né? Sim, Stan Lee. Liberdade traz responsabilidade. Exatamente. Então, assim, legal, você tem liberdade, você quer a tua liberdade, mas você tem que saber lidar com ela também, né? Você tem que usar ela corretamente. Né? Exatamente, é isso. Nossa, porque, gente, é chato ficar recebendo essa ligação. Às vezes é inconveniente, né? Sim. E até as desfraude, né? Liga lá o cara pra sua mãe, falando que sequestrou. De fraude, desculpa, eu tenho um filho de 3 anos que ele está entrando na época de desfraude. Até o desfraude, eu falei, o quê? Meu filho tá desfraudando. Eu falei, como é que a LGPD vai entrar nesse assunto? De fraude, totalmente. Mas como? Me explica mais a LGPD nesse lance de fraude. É que a LGPD também visa, né? Ela também traz lá dispositivos para que você tenha uma estrutura de segurança da informação, né? Além de você permitir
Então, a segurança da informação é para garantir que não tenha esses crimes cibernéticos, ataques, e que tenha lá a lista que a gente vê nos noticiários, infelizmente, todos os dias, né? Ah, vazou a lista de não sei que empresa, vazou a lista. O que é essa lista, gente? De bancos, é a tua vida lá. Isso vai parar em algum lugar, em mãos erradas, Que eles vão usar para essas fraudes. E depois a gente não sabe por que tem tanto golpe, né, na internet. Nunca teve tanto golpe. A gente perde dinheiro, né? Muito, muito. Caramba, é verdade. Gente, eu tô ficando preocupado aqui. E aí uma empresa que quer se adaptar, eu tenho lá o meu comércio, ou minha empresa, enfim. Eu preciso fazer uma consultoria para se adequar essa lei, ou eu vou numa loja, compro um pacotinho e encaixo na minha tomada e acabou? Olha, tem opções assim no mercado, né? A gente vê uns lá, se adequa LGPD em 1 mês, alguma coisa assim. A gente olha, a gente brinca lá nos grupos, fala, meu, nossa, vai fazer milagre esse, né? Depende muito do tipo de consultoria que você quer ter, né? Então, ou você é aquela coisa do advogado tradicional e o advogado do futuro, né? Então, se você quer uma consultoria que vai te dar um produto de prateleira, ok. Mas tem muita gente que contratou isso e acha que está protegido e não está, né? Que está com adequação e não está. E tem a consultoria que vai olhar a realidade da sua empresa, né? Vai entender o teu negócio. A Scansors é um bom exemplo. Muito se fala de LGPD e a grande maioria aí do que tem no mercado de consultoria trata muito focado em varejo, porque você pensa titular de dados, pessoa física, né, o grande varejo. E a Scansors está bem no meio de campo, né? Tá ali com o canal e o fabricante. Aí você pensa, qual é a minha realidade? Ela é diferente dessa dinâmica de B2C, né? Então, assim, os fluxos são diferentes, os cuidados são diferentes. Se eu contratasse um de prateleira, não ia resolver. Né? Então, até por isso que é importante ter alguém interno, não precisa ser um DPO, pode ser um jurídico, a área de TI, alguém de qualidade, alguém que entenda dos fluxos, participando dessa consultoria, para justamente falar, não, mas aqui não faz sentido, aqui esse fluxo, tem isso, porque foge, né? Cada empresa tem uma realidade e cada empresa é composta por pessoas, né? A empresa em si, ela é formada de pessoas e essas pessoas estão ali no dia a dia entendendo efetivamente o que está acontecendo. Então isso é legal. Então, na verdade, assim, cada empresa é única, vamos pensar assim, e às vezes não adianta eu virar para tem um cara que, eu tenho minha barbearia, dou um exemplo tosco, tá? Me desculpa. Não. Mas eu tenho minha barbearia e porta a porta comigo tem uma padaria. O Manuel da padaria é muito meu amigo e ele se adequou ao LGPD. Eu não posso virar e falar, o que você fez aí serve para mim, porque não vai servir. Pode servir assim em 70%, talvez. Estou chutando aqui um percentual, né? Mas vai ter algumas coisas que não. Isso é interessante. O volume de tratamento de dados de colaboradores é diferente, o tipo, né? Isso o acesso muito. Que as pessoas têm no seu Wi-Fi. Exato. Se tem, né, aparelhos da empresa ou não, tem toda essa questão de política de segurança também. Que legal. E você citou uma coisa aí que eu acho muito interessante. Então quer dizer que, porque tem essas empresas que trabalham de fato, como as Scansors, como você bem colocou, que eu não trabalho com cliente final. Eu não ligo, professor. Então eu poderia facilmente pensar, isso aí não é para mim. Mas é também. É também, porque mesmo que você só lide com empresas, você vai ter dados de pessoas. Você tem lá o nome, o e-mail, o telefone celular, né? Porque o que é o dado pessoal? O dado pessoal é qualquer informação sua que leve a te identificar de alguma maneira, direta ou indireta. Então, se eu precisar de 3, 4 ações para chegar, mas eu conseguir te identificar, então, por exemplo, tem um reconhecimento facial, sei lá, não vou entrar nesse assunto polêmico, tá? Não me explora isso, por favor. Mas assim, a imagem, tem o reconhecimento facial, né? Não é de imediato, mas eu consigo depois fazer um link e saber que é a Silvia, né? Isso é um dado pessoal. Então, assim, se você está nessa relação, de alguma forma eu te identifiquei, então é um dado pessoal e existe o tratamento. Se existe o tratamento, você tem que cuidar de alguma forma. Pode ser que você esteja fazendo tudo certo. Eu compartilho relatórios com os fabricantes. Eu tenho dados dos meus colaboradores, dos vendedores, o nome, o telefone, os números que ele atingiu, né? Eu compartilho isso com ele. Eu tenho lá o representante legal do canal. Então, eu tenho que limitar esses dados. Eu não posso pegar essa lista, por exemplo, o fabricante não pode pegar essa lista
e sair mandando, a Silvia lá tem uma lojinha, né, virtual e quer vender bijuteria, né? Eu vou pegar essa lista aqui que eu tenho lá da Scan e vou mandar a mensagem, fazer a minha base de clientes e tal. Não posso, né? Nessa relação eu me comprometi que é só nesse âmbito comercial para essa finalidade. Então tem tudo isso. E além disso, tem os dados dos seus colaboradores, né? Que pode ter atestado médico, que é dado pessoal sensível, que tem um cuidado ainda maior, né? Tem todo esse histórico. Tem isso? Tem nível de... porque tipo, por isso que é legal de falar com um advogado. Porque tem aquele negócio, não é que, tudo crime é crime. Não, o cara que rouba uma bala e o cara que rouba dinheiro da educação, bilhões, tem uma coisa diferente. E aí a pena é diferente. Tem isso com dado também, por exemplo, eu compartilhei o telefone do cara, é um dado, mas eu compartilhei. Ou eu compartilhei número de cartão de crédito, compartilhei, sei lá, informação de saúde e tal. Também tem esse lance. Não, a penalidade ela não é focada nisso, né? O que tem é uma classificação de tipos de dados. Então tem os dados pessoais, gerais, que é esse conceito mais amplo, né? Então abrange tudo que é possível te identificar. E tem os dados pessoais sensíveis. E por que eles são chamados assim? Porque eles têm uma tendência maior a gerar algum tipo de discriminação. Então, dados, por exemplo, de raça, né, opção sexual, posição política. Então, tudo isso, não posso tratar? Não é que você não pode tratar. Você tem bases legais diferentes e regras mais rígidas para você tratar esses dados pessoais. Então, o exemplo que eu tinha comentado do atestado médico puxar um atestado médico, eu posso expor a saúde da pessoa, é um dado pessoal porque é um dado de saúde. Se isso cair na mão de alguém, podem usar isso para discriminar essa pessoa ou para tomar uma decisão que prejudique essa pessoa, então eu tenho que ter mais cuidado. É todo mundo na empresa que vai ter acesso aos dados pessoais? Não. Esse atestado médico? Não. Só pessoa de RH, que tem uma função ali, que tem que gerenciar os afastamentos, né, as faltas e tudo mais, mas para esse propósito único exclusivamente. Que interessante. Isso é muito interessante. Que legal. E faz total sentido. Você foi falando aqui, eu fui pensando, vou falar um exemplo esdrúxulo aqui, qualquer coisa. Por exemplo, tem um funcionário que tem HIV positivo. Cara, não muda nada na vida. O cara vai viver aqui, você nunca vai saber. Só que se a galera descobre, às vezes pode ter um preconceito. Que interessante isso. A gente e as pessoas acabam se preocupando muito, as empresas aqui, posso dizer também no geral, com penalidades da LGPD e esquecem que a gente tem ali uma relação de emprego, uma relação de consumidor com o cliente. Então, eu procuro mais me preocupar com esse viés de puxa, e se vier uma reclamatória trabalhista porque você não tratou corretamente os dados dele enquanto seu colaborador? E se um cliente se sentir prejudicado porque, né, assediado com uma enxurrada de e-mails porque você não foi lá e fez o tratamento de uma forma transparente com ele. São as indenizatórias. Eu acabo me preocupando muito mais por esse viés, que é muito mais econômico, do que o viés da penalidade da LGPD. Entendeu? Que interessante isso. E é muito legal, né? A gente vai conversando assim, quem entende das coisas, vai caindo um caminhão de fichas, né? E é interessante isso, porque as pessoas acho que não se deram conta ainda da importância dos próprios dados, né? A gente estava tendo um papo hoje cedo aqui com uma outra gravação dessas mudanças que vão mudando, a tecnologia vai mudando e a gente vai mudando como seres humanos quando a gente vai caindo na real das coisas, né? Tipo, hoje em dia tem gente que não aceita dinheiro, né? O pessoal tava comentando, não, o cara tem um comércio e fala, não aceito dinheiro. Não aceito, porque o cara entendeu porque é perigoso, porque não é higiênico, tem todo esse negócio. Quando que você imaginar que o cara faz esse tipo de conexão? E aí agora a gente vê que tem a LGPD e as empresas são responsáveis pelo uso dos dados, a gente devia começar a pensar, peraí, então acho que o dado é importante. Talvez daqui a alguns anos a gente vai ter, como sociedade, uma ideia um pouco melhor de proteger os próprios dados. Eu dou umas voltas para chegar onde eu quero falar. Por que eu digo isso? Porque dentro da empresa você tem todas essas responsabilidades, mais um cara dentro da empresa que está sendo obrigado a se adequar à LGPD, de repente pode falar, eu tenho que tratar isso aqui, mas você entra lá no Instagram da pessoa, entra no Facebook da pessoa e ela está colocando tudo. Mas não importa, né? Não. Porque isso é o que a pessoa faz dela, Exato, a responsabilidade dela. Exato.
Que Exato. legal. Ela tomou a liberdade de colocar lá, mas ela não te deu autorização para você usar aquilo que ela colocou lá para fazer alguma outra coisa. A não ser que você converse com ela. E assim, fala aqui de autorização quando é o caso, né, de pedir Uhum. autorização. Você tem outras bases legais que às vezes legitimam o teu tratamento, né? Sim. E aí E aí são é outras legal coisas. sempre lembrar, né? Porque as pessoas falam, eu não trato dados, eu só arquivo. Arquivar é tratamento, gente. Então, porque tem esse papo, né? Tem um lance de controlador e operador. O que é isso? O que é controlador de dado, operador de dado? O que isso muda no dia a dia de um negócio? Esses são os personagens que eu chamei lá no começo, né? Então, o controlador, na definição legal, é aquela pessoa que tem a autoridade, a autonomia de decidir num determinado fluxo lá de tratamento de dados, como que vai fazer esse tratamento, qual tratamento e qual é a finalidade. É o controlador que diz o que vai ser feito. O operador é aquele que faz aquilo que o controlador determinou. Tá? Então, no dia a dia, um exemplo clássico aí. Sabe essas empresas de gerenciamento, que tem software de gerenciamento de folha de pagamento, né? Tá. Então, você tem lá um software para só fazer a gestão da folha de pagamento. Você contrata essa empresa para ter o software. Então, você contratando essa empresa, você é o controlador, porque o contratado, que nesse caso é o operador, ele não pode fazer nada com os dados da folha de pagamento. Ele só tem que me prestar o serviço, me disponibilizar a plataforma e garantir a segurança, tudo que você combinar com ele. Mas quem vai dizer o que pode ser feito com aquela folha de pagamento é a empresa que está contratando. Um exemplo prático, assim, né, para entender bem o que é. E aí, o operador, se ele fizer qualquer coisa fora, naquele contexto, qualquer coisa fora do que o controlador falou que ele podia fazer, aí ele pode ser responsabilizado por aquilo que ele fez indevidamente. Então, tipo assim, vamos ver se eu não vou falar uma grandíssima de uma bobagem. Olha os paralelos, né? Dinheiro, meu dinheiro. Meu dinheiro tá no banco. O banco é o operador do meu dinheiro. Eu sou o controlador do meu dinheiro. Isso. Ele guarda, quando eu vou lá, eu falo, me dá isso aqui, põe isso aqui. Mas ele só opera, ele não toma decisão sobre aquilo. A não ser que esteja devendo, né? Eu adorei essa analogia, muito boa. É bem por aí, né? Isso. Isso. Muito bom, porque às vezes a gente fica muito na dúvida, né? Cada hora, cada dia aparece uma coisa mas nova. no dia a dia não é tão fácil, tá? Definir. Eu tô contratando alguém, eu dei um exemplo fácil, mas às vezes a gente se pega lá, peraí, mas eu sou controlador, mas todo mundo vai tratar por exemplo, né? No nosso caso ali, tem uma ordem de compra que é de um cliente final, mas quem pegou foi a revenda, mas apresentou para nós, para a gente fazer o faturamento. Nós, dá um nó, assim, a gente fica, mas quem que é o controlador, quem que é o operador? Aí tem os controladores individuais, assim, tem mais de um controlador no mesmo fluxo. Então, é complicadinho, às vezes, no dia a dia, definir quem é quem. A importância disso é saber quem é responsável pelo quê. Claro que o controlador, ele tem um pouco mais de responsabilidade. Os dois respondem por qualquer tratamento indevido, né? Os dois vão responder igual, se os dois estiverem envolvidos. Mas o controlador tem umas obrigações a mais, de segurança a mais, de fazer alguns relatórios mais específicos. Então é importante você saber se você é controlador ou se você é operador, porque muda de fato a sua adequação à LGPD. Exato, e até para você saber o que você pode. Porque você, como operador, se você percebe, não, aqui eu sou o operador, então é o controlador que vai me dizer o que eu devo e posso fazer, né? E se é o controlador, você tem a responsabilidade pelo teu operador de dizer, olha, você só pode fazer isso, você não deve fazer mais que isso. Porque acaba assim, pensa nessa nossa relação com o cliente, eu sou o controlador e a minha relação com o cliente, eu disse para ele que eu vou fazer uma coisa, o operador não pode ir lá e fazer outra, porque senão eu me responsabilizo perante o cliente. Então tem esse papo. Se na cadeia de quem tá mexendo, um fizer uma bobagem, todo mundo cai junto. Claro, todo mundo cai junto. Isso é legal, porque vai forçar quem não quer se adequar você vai perder trabalho, você vai perder negócio. Exato. Tipo, por exemplo, a Scansource tem um baita trabalho. Você revenda, eu vou puxar a orelha agora. A Scansource tem um baita trabalho pra gente se adaptar, LGPD, não sei o que. Tem aqui, Silvia, que, olha, essa mulher é sua, para as pessoas usarem direito os dados. Aí você revenda, você não vai tratar direito, o que acontece? Não vai trabalhar mais com a Scansource, é tipo isso.
Ó, Paulo que não me escute, hein? Eu não tenho autonomia para definir isso. Não tenho autonomia para definir, mas ó, eu não tô falando. Não, eu não tô o que eu dizendo posso nada. o que eu posso dizer é, responde pelo que você fizer de errado. Vai pagar a conta, Vai pagar a né? conta. Vai Isso pagar é a conta. bem legal. E uma outra coisa aqui, que isso eu acho muito interessante. Isso é uma coisa que é chata. A gente tem... Vamos convir. É muito chato a gente acessar um site e a cada clique que você dá tem um termo que abre numa página, clica, lê o termo, aceito, e aí tem política, aceita tudo, não aceita nada, decide o que você vai aceitar. Às vezes a gente acaba saindo do site, né? Vai ser assim daqui para frente? Vai ser chato navegar na internet? Aí vai depender, ó, eu sendo advogada de novo, mas vai depender do tipo de experiência que você quer dar para o seu cliente, né? Tem formas e formas de você fazer isso. E aí é ruim quando você não tem uma consultoria, porque nem tudo é base consentimento, né? Nem tudo precisa, a gente tem essa discussão diariamente na empresa, porque, né, você não precisa sair pedindo, porque o pessoal fala, vão sair pedindo consentimento de tudo, então e resolve. Não, se você pedir consentimento, Nossa, gera uma cadeia de obrigações acessórias ali que você tem que ver se você tem estrutura, né? Porque daí você tem que ter o registro do consentimento, quando que foi dado, para que foi dado. Tem uma série de regrinhas que você vai ter que gerenciar. E também tem isso, se você pediu o consentimento, o titular pode tirar a qualquer momento. Se ele tirar o consentimento, você tem que parar. E aí, serve ou não serve? nossa, você vai ter que ir lá e rever. E aí, assim, então pensando na experiência do cliente, você pode fazer uma política pro forma, lá o produto de prateleira gigantesca, só replicando o que diz a lei, sem dar essa clareza pro titular, e o cara vai lá e só, dá ok em tudo e pronto, né? Ou você pode fazer uma coisa dinâmica, bem objetiva, claro, olha, os seus dados, é isso que eu vou pegar, eu vou usar para isso, e te dá a transparência. Né? Então vai muito do visual aí, que a gente fala do legal design e tudo mais, tem isso também. Então, como que você vai trazer isso para o seu cliente? Se você vai trazer isso de uma forma dinâmica e objetiva, ele vai até gostar. Lá nesse consórcio é tranquilo, eu assisto lá, entendo, a política deles é fácil de ler, ou qualquer outra empresa. Tô confortável em trabalhar aqui com eles, né? Então, vai depender de como você quer tratar a experiência do seu cliente mesmo. Porque é muito louco, né? A gente parar para pensar assim, né? A internet, a TikTokização, inventei agora, ou deve existir já. TikTokização do ser humano. Ninguém tem paciência para nada na internet. É o que você falou. Exato. Pede Uber, 2 minutos, você sai. E a tecnologia, ela vai evoluindo para isso, né? Para você cada vez ter menos processos. Exato. Tipo, um cara vai estudar anos para que você diminua um clique. E aí, de repente, surge uma lei que eu acho, na minha opinião, me xinga, pode xingar aí no comentário. Na minha opinião, é ótima, né? Eu não queria morar na Idade Média. Mas aí ela joga contra essa ideia de que cada vez as coisas são mais fáceis. E gente, eu não tô fora disso. Eu não leio. Eu vou falar que você vai me falar que você lê tudo? Mentira, né? Você sabe que você não lê. A gente não lê. Às vezes tá com a pressa, às vezes é uma bobagem. Uma pessoa te encaminhou, lê isso aqui, uma notícia. Você abre, e aí você tá lendo, a tela fica escura, aparece um negócio, você aceita, você não aceita. Aceita, você aceita tudo hoje em dia. E acho que também passa por eu começar, olha eu aqui fazendo minha culpa, eu começar a entender o valor dos meus dados, né? Mas a gente vai ter que achar um equilíbrio nisso aí, né? É aquela coisa da tua liberdade, ela tem um preço, né? O que você faz com a sua liberdade, né? Então... Nossa, isso é forte, hein? Isso é forte. Mas é isso, às vezes você recebeu lá, começa a receber essas propagandas e tudo mais, e você se irrita. Mas daí você pensa, não, mas eu não li lá e cliquei. Tá lá. Mas é quase uma armadilha, né? É uma armadilha, é aí que tá. E aí vai o nível de respeito que você tem com o seu cliente. Como é que você quer tratar o seu cliente? Que legal. Né? Então, eu acho que temos criatividade suficiente para explorar formas de se fazer isso corretamente, mas de uma maneira atrativa. Nossa, eu acho, vou dar uma dica aqui já. Baixa um aplicativo, inventa um aplicativo que você vai ter no seu celular, que você vai ler uma vez tudo. E fala, ó, quando tiver isso aqui eu aceito. Quando tiver isso aqui eu não aceito de jeito nenhum. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. E deixa. E aí o site conversa com o aplicativo. Não era tão melhor? É uma opção. Aí, desenvolvedores programando. Eu tenho a menor capacidade de programar um aplicativo.
Mas aí que tá, a gente só tá falando de consentimento, às vezes você não precisa. Aí foram empresas que caíram na cilada da consultoria de prateleira e colocaram consentimento em tudo que não precisava. Gênia, tá vendo? Foi o cara que quis ganhar tempo e tá afastando o cliente dele. Tá afastando o cliente dele. É Então, por isso. exemplo, se você tem um cliente que ele já comprou contigo, tá ativo ali com você, tem um relacionamento com você, provavelmente você não precisa do consentimento. Então, para que você vai ficar mandando consentimento para ele? Ele vai se irritar, a experiência dele não vai ser boa e depois você vai ter que gerenciar isso. Isso é gênio. Então tá. E por isso que então a lei tem que ser aplicada em cima do CNPJ, porque é muito mais fácil do que a gente CPF que faz um monte de cagada com os nossos próprios dados, né? A gente se arrepende, eu sei, se você entrar lá no seu Facebook e ver as suas primeiras postagens, você vai passar uma vergonha. Aquele carnaval de 2015, né? Aquele abadá amarrado na cabeça, depois você não sabe, porque pega mal, né? Vamos aprender a usar os nossos dados. E se ver, tá, e aí eu. Então, beleza, entendi tudo isso que você falou. Tô sofrendo aqui, eu com o meu negócio. Como que eu devo lidar com os meus fornecedores a partir de agora? O que eu tenho que fazer? Olha, é só colocar uma coisinha a mais dentro daquilo que você já deveria estar fazendo, que é olhar o seu fornecedor com atenção, né? Nessa velocidade, a gente acaba pegando os fornecedores e não faz ali uma análise de qual é o grau de segurança dele. Porque a gente faz análise de crédito, né? Todo mundo olha rapidinho, faz análise de crédito. Tá legal, análise de crédito. Você colocou nessa análise de crédito que ele tem uma vulnerabilidade de segurança muito grande? Você está contratando uma plataforma. A plataforma dele tem medidas de mercado aí, padrão, que protegem toda a base de dados que você tem lá. E eu não falo nem só de base de dados pessoais, eu falo da base de clientes, os teus números, o que você está colocando naquela plataforma, por exemplo. Né? Então, o que você tem que fazer é colocar nesse processo de análise do fornecedor isso, olhar, esse fornecedor, nessa relação que eu estou fazendo com ele, tem tratamento de dados? Muito provável, ainda que seja simples, né? Então, aí você tem que olhar, poxa, que tipo de dados eu tenho aqui? É nome, e-mail, telefone ou não? Eu tenho uma base grande. O que acontece aqui? Para qual é a finalidade? E aí você vai olhar o teu contrato. Né? E vai colocar lá as medidas mínimas para garantir que aquele fornecedor não te cause um problema também no aspecto de proteção de dados. Então, é continuar olhando o fornecedor, mas expandir um pouquinho mais essa análise, né? Não se restringir só a crédito. Que legal. Todo esse papo eu acho muito legal. A gente fica falando sobre a lei, sobre tal. Mas tudo passa por, cara, entender o valor do que você tem, né? Se valorizar. Se valoriza. Olha, toma um banho, lava esse cabelo, se valoriza. Porque assim, você não deixa qualquer um entrar na sua casa, fisicamente. Exato. Você se preocupa em quem é aquela pessoa que vai ter acesso às informações. Só que a gente tá muito acostumado com isso, porque a gente vê, é físico, né? Eu tô vendo aqui, ó, tem um computador, tem um microfone, tem meu corpo, tem meu sofá, minha televisão, minha geladeira. Então você se preocupa com a pessoa que vai ter acesso a isso. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, e a gente não se preocupa, a gente dá as nossas informações para qualquer um. Uhum. Gente, chocado, né? Chocado. Você não pode ficar neurótico, tá? Não pode. Nossa, total. Senão não faz Vai nada. ser um novo toque, né? Vai ser um novo tipo de toque. É o cara que limpa a mão toda hora e o cara fica chocado com a tecnologia. E aí você falou sobre contrato. A gente tem que se adequar também nessas novas mudanças. O que é importante saber sobre contrato e sistema? Então, contrato assim, as pessoas têm que entender para que o contrato existe. Muitas vezes elas só acham que existe para o cliente te pagar, né? Uhum. Mas na verdade, assim, o contrato é que nem casamento, né? Na hora que você está fazendo é tudo lindo, maravilhoso. Nossa. Né? Aí quando dá o BO, o que vai dizer como é que resolve o BO? Né? É o que está escrito, especialmente no Brasil. Né? No Brasil, a gente tem essa cultura, se não está escrito, você já, mas não está ali, você não te prometi, onde é que eu disse isso? Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura. Então, o contrato ele pode te ajudar numa análise, quando você for ver, é justamente isso. Puxa, qual é o fornecedor? Qual é o tipo de dados que eu estou tratando ali? Estou vulnerável ou não? Eu tenho que ser mais criterioso ou não? Porque também não significa que você vai ser chato com todo mundo, né? Vai depender do que você vai colocar ali naquela relação. Então, às vezes é uma coisa muito simples. E aí tem que cuidar também com os contratos de prateleira, que daí você pega um contratinho simples, uma coisa simples, e aí vem aquela cláusula de proteção de dados gigantesca, com 20 coisas replicando o que tem na lei. Sim. E não funciona. Não adianta isso não adianta colocar no contrato.
né? O que você tem é muito mais avaliar o que você vai precisar exigir desse fornecedor e colocar isso no contrato. Para sistemas é a mesma lógica. Estou contratando, a gente vê um boom aí de contratação de SaaS e plataformas de tudo quanto é tipo, e você só colocando as suas informações da empresa lá. Não, eu vou usar para gerenciar isso, vou usar para gerenciar aquilo, vou usar para gerenciar. Gente, vocês estão entendendo que vocês estão colocando toda a informação de negócio dentro dessas plataformas? Né? Então, assim, o mínimo que você tem que fazer é olhar a segurança da informação. TI tem um papel, assim, essencial nisso. A gente trabalha muito junto. Vê um contrato para o jurídico, muitos já vão lá, TI, dá uma olhada nesse fornecedor. Olha, vai ter isso de tratamento de dados. E dados aqui, não só os dados pessoais, dados da empresa. Tem isso, isso e aquilo. E aí, você está olhando isso? É seguro com eles? Eles têm medidas? Onde que eles armazenam esses dados? Quais são as medidas? Tem controle lá de 2 acessos e tudo mais, verificação? Como que é? E fazer com que esse fornecedor garanta. Que legal. E nada mais é do que evoluindo o mercado profissional que a gente tem no país. Com certeza. E olha só, o povinho que a gente tem, né? Eu faço parte também. Mas a gente adora ter essa síndrome de vira-lata, né? Sim. Nossa, não, porque aqui nada funciona. Nos Estados Unidos, na Europa, adora falar isso. Aí quando vê um negócio aqui pra gente resolver melhorar e evoluir, aí o cara torce o nariz, não quer fazer. Então tá, entendi. Você explicou tudo. Se você não entendeu, me ajuda aí, que até eu que não sou da coisa entendi. Digamos que eu ouvi tudo isso e eu não quero me adequar. O bom e velho, vou falar o palavrão, caguei. Caguei pra tudo isso que vocês falaram. Como bom brasileiro, eu vou empurrando com a barriga e deixando pra última hora, não quero nem fazer. O que pode acontecer comigo? Ou com quem trabalha comigo? Bom, como titular, você já tá vendo, né? É fraude, é todo mundo te importunando, é você recebendo um monte de coisa que você não gosta, isso já tá aí, né? É, abrindo conta no seu nome, sem você saber, aquela coisa arada toda, né? Como empresa ali no seu dia a dia, você pode ser responsabilizado pelo tratamento indevido. E aí eu volto naquilo que eu comentei de ações judiciais, né, questionando como que você fez, por que você fez, ações de dano moral, de dano financeiro mesmo, ação trabalhista, ação entre o controlador e o operador, se você não fizer direito, né, se você não olhar para aquele contrato com cuidado, se você não olhar para o sistema, você pode sofrer uma ação indenizatória porque alguém da empresa, do seu fornecedor, pegou aquele dado e usou para outra coisa. Nossa. E aí? Né? E aí? Então, basicamente, meu amigo, você vai ser processado e você vai pagar. Resumindo, você vai gastar dinheiro. E o pior, eu acho, assim, é quando isso chega no mercado, né? Algum vazamento de dados ou que você foi responsável, a tua imagem vai pro ralo, né? Vai acabar com a sua vida. Vai acabar com a sua vida. Nossa, a gente já tem bons exemplos, né? Que inclusive chegam no WhatsApp todo dia falando, empresa tal, vazou dados, já fica. E o brasileiro, os dados de todo mundo já vazou, né? Ah, com certeza. Assim, com certeza, não vou dizer, né? Porque sou advogada, tenho que depende, depende. Não posso afirmar 100% de certeza, mas assim... não. Um bebê recém-nascido com horas de vida, provavelmente eu não acho que você... Não sei, porque tira foto, já publica, né? A gente tá fazendo tudo errado. Mas é isso, tá tudo conectado. Então, quando a pessoa pensa em LGPD, acha que é uma coisa bicho-papão. Não, gente, já é um pouco mais do mesmo, um pouquinho mais detalhado. Mais organizado, né? E ajudando a gente. Nossa, eu adoro quando a gente entende, a gente vê que o negócio é pro nosso bem, não é? E não é um negócio... Silvia, adorei o papo, adorei. LGPD é legal. Vamos falar sobre isso que é legal. É porque vem sigla, né? Haja sigla, a gente fica perdido. Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala, nossa, mais uma vez, não entendendo nada. Não, gente, é simples. É bom que a gente simplifica. Silvia, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo papo. Você tem todo o seu espaço, agora liberdade para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Tá. Pessoal, LGPD tá aí, não tem volta. Tem que se adequar. É como o Código de Defesa do Consumidor. Vai acontecer, você vai doer um pouquinho, mas tudo depende de como você lida com a situação. E aí depende, né? Advogada não foge do depende, não tem jeito, né? Mas assim, enquanto tá todo mundo reclamando, achando que é uma pedra no caminho, seja você a tomar a frente aí e fazer o diferencial para o seu cliente, mostrando que você cuida dos dados dos seus clientes e parceiros, e aí com isso é muito mais garantido fazer negócio contigo. Aproveita isso e torna isso uma oportunidade.
Maravilha. Ainda saí daqui emocionado. Silvia, obrigado. Obrigado pelo papo. Foi muito ótimo. legal. Passou assim voando, a gente nem percebeu. Ótimo. As portas estão abertas para você voltar e conversar com a gente. Volta para contar fofoca, né? Quando começar a dar problema com os caras. hein, pessoal? Isso, é bom. Aí conta as fofocas que é bom. Tá Silvia, bom. obrigado. Viu? Obrigada a você pela próxima. oportunidade. Até. E é isso, o Scancast de hoje fica por aqui. Você que curtiu, curte, né? Basicamente é isso. Você curtiu, curte, compartilha, se inscreve no canal e manda pros amigos tudo, porque vocês estão vendo que o negócio é sério, gente. A gente brinca, que a gente se diverte, mas o papo é sério e se você não se preparar, você vai tomar na cabeça e aí para correr atrás do prejuízo é muito pior. E o advogado sai mais caro. O advogado sai mais caro. Adorei, olha como que o advogado encerra. O advogado sai mais caro. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Alberto Viçoso. Muito obrigado e até a próxima.